E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vamos fazer aqui uma super revisão sobre cinemática, passando pelos principais tópicos dessa área, quando o assunto é provinha do Enem, ok? Então, vamos lá, né? Para a gente iniciar essa nossa revisão, vamos começar do início. O que a gente estuda em cinemática? Até para a gente poder organizar a lógica dessa nossa revisão, ok? A cinemática nada mais é do que o estudo dos movimentos. Então, o protagonista da cinemática são os movimentos de fato. Então a nossa ideia aqui na cinemática, o estudo de cinemática consiste em tá rolando um movimento, vamos analisar e estudar aquele movimento, ok? E aí, para a gente poder fazer esses estudos do movimento, entender como é que a gente estuda os movimentos, que é basicamente fazer essa nossa revisão de cinemática, a gente vai basicamente passar por três principais aspectos aqui, ok? O primeiro deles é determinar quais são as grandezas que caracterizam os movimentos, ok? Ou seja, se eu estou querendo estudar um movimento, quais são as grandezas, né? Qual é a minha caixa de ferramentas que eu tenho que ter em mãos para poder analisar e estudar o movimento em si. Depois, quais são as relações entre essas grandezas? Até porque quando a gente pega, né, um conjunto de grandezas para poder analisar o movimento, essas grandezas não são independentes, existe uma relação entre elas. É importante saber essa relação, porque essas relações são cobradas pelo Enem e são bem exploradas, principalmente quando a gente fala de gráficos. Ok? E depois, né, tendo em mãos, no caso, quais são as grandezas e suas relações, para entender os movimentos, o que a gente vai fazer vai ser pegar, né, esse conjunto de grandezas e suas relações para poder ver alguns exemplos de movimento, que no caso vão ser os movimentos retilíneos, né, uniformes e uniformemente variados, assim como os lançamentos, que são os movimentos, né, mais cobrados pelo Enem no contexto de cinemática de fato, ok? Então, vamos começar aqui determinando quais são as grandezas que a gente utiliza para poder entender e estudar um movimento. Ok? Nessa primeira parte, eu vou passar tanto as grandezas quanto uma parte das relações. Porque quando a gente fala da relação entre as grandezas, existem relações do ponto de vista da conta, de como é que as grandezas são definidas, que a gente vai ver aqui, mas também existem as relações nos gráficos, que a gente vai ver nessa revisão, mas no próximo quadro em relação a esse daqui. Tranquilo? Então vamos lá, começando com quais grandezas caracterizam o movimento. Primeira coisa para a gente conseguir caracterizar um movimento, a gente tem que saber quantificar o quanto que um corpo andou. Okay? Para fazer isso, a gente tem em mãos duas grandezas muito importantes, com significados diferentes, que são deslocamento e distância percorrida. Deslocamento, eu sempre uso a letrinha D minúsculo, distância percorrida eu uso a letrinha D maiúscula. Qual que é a definição deles e qual que é a diferença entre eles que é mais importante? Okay? Para o deslocamento, a gente considera somente as posições inicial e final, ou seja, se um corpo começa neste ponto e movimenta até esse, fazendo um zigue-zague, por exemplo, dado por por essa curva em azul, ou seja, imagina que essa curva em azul é a trajetória do movimento. O que o deslocamento mede? O deslocamento mede a distância em linha reta, ok? E no caso, a distância em forma de uma seta, ok? O que eu quero dizer com isso? O deslocamento, ele considera apenas as posições inicial e final, ou seja, o tamanho em linha reta, e ele também, isso é importante, carrega informação da direção e sentido. Okay? Então, quando você fala o deslocamento, ele te fala, o deslocamento foi de tanto para lá. Para lá, ele fala uma direção e sentido. Então, ele é uma grandeza que tem essa vantagem no caso. Levando em conta que ele é a distância em linha reta, o deslocamento também pode ser calculado como sendo a variação da posição. Inclusive, vocês devem se lembrar dessa equação, deslocamento igual a variação na posição. Posição final menos posição inicial. Isso passa uma ideia de comprimento, de fato, em linha reta, do ponto inicial até o ponto final. Ok? Então ele tem a vantagem de carregar a direção e sentido, mas ele tem uma desvantagem, digamos assim, depende do contexto, claro, né? Quando eu falo vantagem e desvantagem, dependendo do seu objetivo e do que a questão está pedindo. Ok? Mas ele tem uma desvantagem, de certa forma, de não considerar toda a trajetória do corpo. Coisa que o deslocamento não sofre. Ok? O deslocamento ele considera toda a trajetória do movimento. Ou seja, a distância percorrida ela é o comprimento dessa curva em azul, de toda a trajetória. Então ela é mais fidedigna para poder falar o tanto que você andou. Porém, ela não contém informação de direção e sentido. Então a distância percorrida foi 30 metros, 50 metros. Mas você não sabe como foi o movimento, para onde ele aconteceu. Não, é só um número. Ok? Então ele tem a vantagem com relação ao deslocamento de conter informação de toda a trajetória, mas ele tem uma desvantagem em relação ao deslocamento de que ele não tem direção e sentido. Ok? Uma coisa que é importante é que, apesar de serem grandezas diferentes, existem contextos que elas são iguais e contextos que a gente estuda, ok?
Qual é o contexto que essas duas grandezas, deslocamento e distância percorrida, elas são numericamente iguais? São os contextos de movimentos retilíneos. Se você anda somente em linha reta, a distância percorrida vai ser exatamente deslocamento. Certo? Se você anda em linha reta sem voltar, certo? Só movimento de ida. Isso, né, vai ser um tipo de movimento que as duas vão ser iguais. E muitas questões que são cobradas pelo Enem envolvem movimentos retilíneos dessa forma, de um corpo que só vai sem voltar em linha reta. E aí tanto faz, as duas têm a mesma informação, mas é importante você saber, né, a diferença entre elas. Beleza. Essas aqui são as grandezas que a gente usa para poder medir, né, o quanto que um corpo andou. Mas além disso, para caracterizar um movimento, a gente precisa saber o quão rápido foi esse movimento. O movimento aconteceu muito rápido, muito lentamente? Como é que a gente quantifica a rapidez? A gente tem algumas grandezas para isso, todas elas com uma conotação de velocidade. O que muda é uma coisinha ou outra na definição, depende do objetivo do que a questão está pedindo. Ok? Mas primeiro a gente tem as noções médias. Então tem um movimento todo que aconteceu, você quer saber como é que se o movimento inteiro foi rápido ou devagar, na média. A gente tem duas noções para isso, velocidade média e velocidade escalar média. Todas elas são obtidas como alguma distância dividida por tempo. No caso, uma distância que um corpo andou, dividido pelo tempo que ele demorou para andar isso. O que vai mudar é que a velocidade média usa como distância, como parâmetro do quanto andou, o deslocamento. E a velocidade escalar média usa a distância percorrida. Ou seja, velocidade média, deslocamento por tempo, ou variação da posição pelo tempo. Enquanto a velocidade escalar média é calculada como distância percorrida pelo tempo. Então são formas diferentes de calcular a rapidez, baseada nas diferentes, né, formas de você medir o quanto um corpo andou. E aí, né, vale aqui a ênfase, se o movimento for retilíneo, em uma única direção, os dois vão ter a mesma conotação, dado que, né, distância percorrida e deslocamento vão ter essa mesma conotação. Além disso, a gente também tem a velocidade, essa sim é a mais importante, que é o que a gente chama de velocidade instantânea, ou somente velocidade. Okay? Sempre que tem um nome instantânea, né, você pode tirar esse nome, que também vai estar correto. Okay? Velocidade instantânea é o que a gente chama tradicionalmente como velocidade. Quando a gente fala de velocidade ou velocidade instantânea, a gente quer saber a rapidez em um momento específico de tempo. Então, como é que a gente faz para determinar isso? A gente vai calcular a velocidade média num intervalo pequeno. Por quê? Porque se o intervalo de tempo for muito pequeno, não dá tempo para a velocidade variar direito. E sempre que alguma grandeza não varia, a média dela é ela própria. Então, se você calcula a velocidade média para tempos muito pequenininhos, você vai ter exatamente a velocidade naquele momento. Ok? Para muitos dos contextos que a gente acaba vendo no Enem, a velocidade instantânea ela pode ser calculada como a velocidade média. Vou até abordar isso quando a gente for falar do MRU. Pelo seguinte, sempre que alguma grandeza for constante, a sua média é igual a ela instantânea. E um dos contextos que a gente vai estudar vai ser exatamente o MRU. Okay? Então eu decidi fazer essa diferença para a velocidade instantânea para que você não se confunda. É muito comum a gente falar que a velocidade é somente variação na posição por tempo. Mas variação na posição por tempo é velocidade média. Se o movimento é constante, que são aqueles que a gente calcula explicitamente tudo, né, a velocidade com formulinha e tudo, aí sim os dois vão ser iguais, ok? Mas tem uma diferença entre eles. E aí, beleza, então essas são as três noções de velocidade, duas noções médias e uma noção precisamente, né, de qual é a rapidez do corpo em um momento. E agora a gente também tem as acelerações, que passam para a gente a ideia do quanto a velocidade está variando. Né? Se o movimento ele começa devagar, está aumentando, né, a velocidade. Se ele começa muito rápido, vai ficando mais lento. Se ele faz o movimento no mesmo ritmo, quem carrega essa informação é a aceleração. E assim como a velocidade, a gente tem a grandeza média e a instantânea. Então a gente tem a aceleração média, que é calculada como ΔV sobre ΔT. Então passa uma ideia de como a velocidade variou durante todo o movimento analisado, certo? Calculando dessa forma. E também tem a aceleração instantânea, que é como é que é a aceleração em um instante do tempo. Como é que a velocidade está variando naquele momento. O que a gente faz? A gente calcula a média em um tempo muito pequeno. Ok? Porque aí não dá tempo da aceleração variar e a média vai dar aceleração instantânea. Para os casos que a gente trabalha com aceleração de fato fazendo conta, vão ser contextos em que a aceleração é constante, MRUV ou queda livre nos lançamentos. Sempre que alguma grandeza é constante, ela é igual à sua média. Então, para muitos dos problemas que são abordados no Enem, que são os movimentos uniformes na aceleração, a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais. Mas a definição é diferente, então é importante que vocês tenham uma ideia disso, por isso que eu estruturei dessa forma essa revisão. Ok? E, bom, essas daqui são as grandezas que a gente utiliza para poder entender e estudar os movimentos como um todo. Certo? Dessas grandezas, as principais, no caso, vão ser a velocidade instantânea, que é somente velocidade,
aceleração instantânea, que é somente a aceleração, e também o deslocamento, assim como a posição que ele é associado. Ok? Posição e deslocamento muitas vezes acabam sendo muito utilizados em conjunto, mas enfim, né? No caso, velocidade, aceleração e posição, que a gente usa para determinar o deslocamento, são as grandezas mais importantes. Então, além de saber dessas grandezas, é importante que a gente saiba como elas se relacionam nos gráficos de fato. Ok? Então, né, dado isso daqui, vamos passar agora para a parcela dos gráficos, né, no próximo quadro, para a gente entender um pouquinho melhor essas relações. Mas então vamos lá. Além de conhecer quais grandezas a gente usa para poder caracterizar os movimentos na cinemática, é de extrema importância que a gente saiba como se relacionam nos gráficos as principais grandezas da cinemática, que são aceleração, velocidade e posição. Certo? Então, o que a gente vai ver nesse quadro daqui é como é que os gráficos de aceleração por tempo, velocidade por tempo e posição por tempo se relacionam. Ok? Tem duas formas de relacionar esses gráficos, por isso que eu desenhei o mesmo conjunto de gráficos aqui em cima e aqui embaixo, ok? Está duplicado. E um comentário importante, não se preocupem com o tipo de movimento que esses gráficos descrevem. Aqui eu desenhei gráficos de um movimento, né, específico, mas para poder ilustrar. Mas aqui poderia ser qualquer tipo de gráfico, as relações que eu vou mostrar independem dos movimentos. Tranquilo? Então vamos lá, para a gente entender a relação entre essas três grandezas nos gráficos, primeira coisa que a gente faz é, vamos começar partindo do gráfico de aceleração. Vamos supor que você está analisando o movimento entre o instante 0, o início, e o instante 2 segundos, ok? Primeira informação que a gente tem é, percebam que, se a gente fecha aqui, né, se a gente delimita o gráfico entre o instante que a gente começa a analisar e o instante final, ou seja, entre 0 e 2 segundos, percebam que aqui forma uma área, ok? Essa área tem uma informação física, tem uma conotação física. O que significa essa área? Essa área tem informação da variação da velocidade nesses 2 segundinhos que se passaram. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de velocidade por tempo. Se a gente for analisar o instante entre o 0 e o 2 segundos, que foi um instante que a gente calculou essa área, no caso, olha só, fica evidente que a velocidade variou de 0 a 2 segundos. Olha só, teve uma variação da velocidade. Quanto é que essa variação? Exatamente essa área do gráfico. Ok? Então, áreas do gráfico, áreas debaixo do gráfico de aceleração por tempo falam pra gente o quanto a velocidade variou. E é importante, falam da variação. A área não te fala informação da velocidade, sim o quanto ela varia. Ok? Ou seja, se a gente tem um gráfico de aceleração por tempo, a área vai passar pra gente informação, no caso, né, da velocidade, do quanto que ela variou. Da mesma forma, a área de um gráfico de velocidade por tempo também passa informação da posição, né, mais especificamente da variação da posição. Né, como é que essa informação é passada? Da mesma forma, a construção é igual. Entre o instante 0 e o instante 2, por exemplo, mas você pode colocar qualquer intervalo de tempo da sua preferência, ok? O gráfico forma uma área. Okay? Os dois instantes de tempo sempre formam, né, delimitam uma área debaixo do gráfico. Essa área tem uma informação física que é o quanto que o corpo deslocou, o quanto que a posição variou. Ou seja, se a gente vai no gráfico de posição por tempo, no 0 e no 2 segundos, percebam, a posição variou. Variou esse tanto daqui no gráfico. Quanto é que é essa variação? É exatamente o quanto a gente calculou na área aqui do gráfico. Então, esse cara daqui é o deslocamento. Ok? No caso, essa relação continua sendo válida, mesmo se ao invés de um gráfico de posição por tempo, fosse um gráfico de deslocamento no tempo. Por quê? Porque a diferença de um gráfico de posição por tempo para um de deslocamento no tempo é só que um gráfico é mais em cima do que o outro. Ok? Mas a variação vertical vai ser sempre a mesma. Então aqui vale para qualquer um desses tipos de gráfico. Né? No caso, eu vou escrever em termos do gráfico de posição, porque acaba sendo, né, a grandeza que, a partir dela, a gente fala de qual que é o deslocamento de fato. Ok? Então percebam, fazendo a área, a gente sai de um gráfico de aceleração por tempo e pega informação da posição, mais especificamente do quanto ela variou. E se eu quiser fazer o contrário? Né? Porque percebam, aqui eu saí da aceleração, falei da velocidade, falei da posição. Dá para fazer o contrário? Partir do gráfico de posição, pegar a informação da velocidade, e a partir do de velocidade pegar a informação da aceleração? E a resposta é sim, dá para a gente fazer isso. Como é que a gente faz? Vamos lá. Vamos supor que você está analisando o movimento, você quer saber, né, informações no instante 2 segundos do movimento. Mas você pode pegar o instante de tempo que você quiser, 1, 2, 3, enfim, o do seu interesse. Né? No caso, se eu quiser tirar a informação da velocidade, o que eu tenho que calcular é a inclinação do gráfico. O que significa inclinação? Vamos lá, pega o gráfico no ponto que você está querendo tirar a informação.
A inclinação corresponde a, no caso, né, está relacionada com a inclinação, né, a inclinação está relacionada com a inclinação, é ótimo, né? Está relacionado com a reta que tangencia o gráfico. Ou seja, pega aqui uma reta que tangencia. Aí fica horrível, né? Aí o gráfico também, aí eu tenho que me ajudar, né? Vamos lá, vocês vão percebendo, né, ao longo das revisões que eu posso ser muitas coisas, mas bom desenhista não é uma delas, ok? Mas enfim, então tá aqui, vamos desenhar a reta que tangencia, tá aqui. A inclinação dessa reta passa pra gente informação do quê? Da velocidade. Ou seja, se eu calculo a inclinação aqui no instante 2 segundos, isso vai falar para mim quanto é que é a velocidade no instante 2 segundos. Ou seja, vai me falar quanto é que é este valor daqui, ó, da velocidade nesse instante que eu calculei. Ok? Para deixar claro que aqui não é 25, né? Vai que alguém confunda, tá aqui 2 segundos. Ok? Só lembrando, o que é a inclinação do gráfico? A inclinação é a tangente do ângulo da reta que tangencia. Ou seja, vamos lá, essa reta daqui, ela forma um ângulo com a horizontal, que eu vou chamar aqui de θ, um ângulo θ. A inclinação dessa reta é a mesma coisa que calcular a tangente desse ângulo. Okay? A gente nunca precisa calcular de fato a inclinação para esse gráfico. Na prática, a gente tira a informação da inclinação qualitativamente, como eu vou exemplificar aqui com esse gráfico. Okay? Mas enfim, o que importa é a inclinação desse gráfico contém informação da velocidade. E aí percebam, por mais que a gente não calcule explicitamente com valores, fazendo a conta, olha só, quanto mais para cima eu vou vindo aqui no gráfico, maior a inclinação. Quanto mais para baixo eu vou, menor a inclinação. Então isso passa uma ideia de que a velocidade está aumentando, porque a inclinação está aumentando. Tranquilo? E vamos lá, a partir de um gráfico, né, então, ou seja, né, só para fazer aqui a completeza, então, inclinação faz com que a gente saia de informação de um gráfico de posição por tempo para um de velocidade por tempo, ok? Contém informação da velocidade. A mesma informação é contida num gráfico de deslocamento por tempo, beleza? Então, vamos lá. E para pegar a informação da aceleração com um gráfico de velocidade por tempo, mesma coisa, inclinação. Então o que a gente faz é, pega esse ponto, vê qual a reta que tangencia, calcula a inclinação dessa reta, isso vai passar para a gente o quê? Vai passar qual que vai ser a aceleração nesse instante de tempo 2 segundos que eu calculei a inclinação, ok? Percebam que neste meu exemplo, ok? Nesse meu exemplo, o gráfico de velocidade ele é uma reta. E a reta tem inclinação constante, por obviedade. Consequentemente, a inclinação de toda essa reta é a mesma, por isso que a aceleração aqui está constante. Mas o que importa é, com a inclinação, ok? Inclinação, a gente tira informação da aceleração. Então perceba, a gente vai andando para a direita, calculando áreas, e a gente vai andando para a esquerda, calculando inclinações. E a partir disso a gente consegue relacionar os três gráficos que sempre aparecem, os mais importantes no contexto de cinemática, que são os gráficos das grandezas mais importantes em função do tempo. Okay? E um ponto importante dessas informações gráficas é que muitas das informações que a gente consegue extrair de um movimento, de uma questão do Enem, às vezes a gente nem precisa de fazer a conta. E aqui eu coloquei um gráfico para poder passar o exemplo disso. Ok? Vamos lá. Aqui eu passei um gráfico de posição por tempo e eu marquei 3 pontinhos aqui. E aí a minha pergunta é, em qual desses pontos a velocidade é maior e em qual desses pontos a velocidade é menor? Ok? Bom, obviamente, se vocês se lembrarem, tiverem estudado bonitinho todo o contexto cinemático, vocês vão ver que esse gráfico não é de nenhum dos movimentos que a gente estuda na cinemática. Mesmo assim, a gente consegue extrair informação dele. Por quê? A velocidade está relacionada com o quê? Com a inclinação de um gráfico de posição por tempo. Então o que a gente tem que fazer? Vamos pegar aqui as retas que tangenciam. Nesse primeiro ponto, a reta é essa daqui, ó. Nesse ponto daqui, a reta é essa, e aqui a reta é essa. Por mais que a gente não calcule explicitamente, vamos lá, ó. Imagina que aqui é 1, aqui é o ponto 2 e aqui é o ponto 3. Percebam que, de cara, a velocidade em 1 tem que ser maior do que a velocidade em 3, que tem que ser maior do que a velocidade em 2, sem fazer a conta. Por quê? Bastando ver as inclinações. Quanto mais inclinado, maior a velocidade. Quanto menos inclinado, menor a velocidade. Esse tipo de informação você tem que saber extrair dos gráficos, necessariamente, ok? Isso é muito explorado pelo Enem. Tranquilo? Então, tá aqui o segundo quadro das relações gráficas foram explorados, foram, no caso, revisados. Vamos agora revisar os principais tipos de movimento que são cobrados pelo Enem no contexto cinemático. Então vamos lá, os principais movimentos que a gente tem que saber para fazer o Enem são os movimentos retilíneos uniformes e os uniformemente variados, também conhecidos como MRU e MRUV. Além desses dois movimentos, também tem outros que são cobrados no Enem, que a gente ainda vai trabalhar nessa revisão, que são os lançamentos. A questão é que os lançamentos,
eles são composições desses dois movimentos. Então, para entender os lançamentos, a gente tem que entender esses dois. E esses dois aqui são os mais cobrados, ok? Então a gente tem que consolidar nesses caras, ok? E depois passar para os lançamentos que também são cobrados. Né? Agora, como esses movimentos são a base para os lançamentos, não dá para você entender lançamento sem entender, no caso, esses dois movimentos. Então vamos pegar aqui as informações que você precisa saber sobre esses movimentos para poder fazer o Enem sem muitos tipos de problema. Então, primeira coisa, movimento retilíneo uniforme, ou somente MRU. Que tipo de movimento é esse? É um movimento em que a velocidade é constante. E quando eu falo velocidade constante, é a velocidade toda. É módulo, direção e sentido, é o vetor velocidade. Ou seja, é um movimento em que o corpo está sempre em uma direção e com o mesmo ritmo o tempo inteiro. Como a velocidade é constante nesse movimento, a velocidade vai ser igual à velocidade média. Porque quando você calcula a média de uma coisa que não varia, a média dá a própria coisa, certo? Ou seja, como é que a gente faz para determinar a velocidade no MRU? A gente faz deslocamento por tempo, ou, em outras palavras, variação da posição pelo tempo. Ok? Se o movimento é retilíneo, então todo tipo de movimentação vai ser deslocamentos. Levando em conta que todo movimento, né, a gente tende a analisar se iniciando no tempo t igual a zero, é um padrão, essa definição de velocidade acaba levando às duas equações, que são a mesma na prática, que a gente tem que saber para poder fazer a provinha do Enem, para poder entender minimamente os MRUs, que é o nosso famoso D igual a VT, Deus vê tudo, já deve ter ouvido isso daí, ou em termos da posição, que é posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, que é a equação do sorvete, como muitos gostam de, né, decorar. No caso, essas duas equações são a mesma, ok? Se você pega a primeira e usa o fato de que o deslocamento é variação na posição, você cai na segunda. Afinal de contas, variação na posição é posição final menos posição inicial. Você, no caso, né, a gente utiliza muito essa equação para resolver os problemas de MRU. Okay? E sempre que você vê alguma equação de posição, sempre interprete como a sua posição é a posição que você começou mais o quanto variou. Então esse cara é quanto começa, esse cara é o quanto varia, que é exatamente a informação do deslocamento. Além disso, qual é a outra informação que você precisa saber dos movimentos retilíneos uniformes? Você precisa saber como é que é a cara do gráfico deles. Um gráfico de velocidade por tempo, sem nenhum segredo, é um gráfico constante horizontal. Por quê? Porque a velocidade não varia. Então, se o gráfico começou em um valor, ele vai continuar naquele valor o tempo inteiro. E o de posição por tempo também vai ser uma reta, mas uma reta inclinada. Ela pode estar inclinada para cima ou ela pode estar inclinada para baixo. Ok? Que no caso está relacionado com velocidade positiva e velocidade negativa. Mas o que importa é, os dois gráficos são linhas retas, sendo que o de velocidade é horizontal e o de posição é inclinado, sendo a inclinação relacionada com a velocidade. Essas são as informações pertinentes dos MRUs. E dos MRUVs, dos movimentos retilíneos uniformemente variados. Ok? Retilíneo. Né? Primeiramente, o que é um MRUV? A gente tem que saber, é um movimento com aceleração constante. Ok? Então, o movimento é acelerado, mas essa aceleração é uniforme, ela não varia. Se ela não varia, a aceleração média tem que ser igual à aceleração de fato. Então, nesse movimento, a aceleração é calculada como ΔV sobre ΔT. E aí, né, fazendo a mesma análise que a gente fez no MRU, levando em conta que todo movimento, a gente tende a analisar ele começando no tempo t igual a zero, essa equação, ela é equivalente, ela é idêntica à primeira equação que a gente conhece como equação horária, no caso da velocidade. Velocidade é a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E aqui tem a mesma estrutura. A sua velocidade é a velocidade que você começou, mais o quanto ela variou. Então, AT é a variação da velocidade, claro, levando em conta que o movimento começou em tempo t igual a zero. Ok? Faça uma divagação rápida que vocês vão ver que essa equação e essa são as mesmas coisas. É a mesma equação. Ok? Exatamente a mesma se o movimento começa em t igual a zero. Ok? Além dessa equação, a gente também tem outras duas equações que são importantes. Ok? Que antes de falar delas, vamos falar dos gráficos, porque as outras equações a gente tira a partir dessa primeira aí dos gráficos. Então, vamos lá. MRUV vão ter dois gráficos mais importantes. Vai ter o gráfico de posição por tempo e de velocidade por tempo, que tem essas caras. Velocidade por tempo vai ser sempre uma linha reta inclinada, e aí pode estar inclinada para cima ou inclinada para baixo. Ok? A inclinação, a gente já viu, e você já sabe por conta disso, está esperto nessa aula de revisão. Inclinação de um gráfico de velocidade por tempo vai te falar aceleração. Então, quanto maior a inclinação, mais acelerado o corpo está. Né? Aceleração positiva, aceleração negativa. O que importa é um gráfico reto inclinado. Ok? E o gráfico de posição por tempo, ou também de deslocamento por tempo, vai ser sempre uma
parábola. Então vamos só deixar isso claro aqui, ó, parábola. Ok? Então, parábola. Vou ser descrito por uma equação de segundo grau, como vai ficar claro embaixo. Ok? Bom, a partir de um gráfico de velocidade por tempo, que é uma reta, e esse cara daqui deixa claro, né? Perceba, isso aqui é uma função afim. Certo? Isso aqui é um y é igual a um ax mais b. Certo? Exatamente uma função afim, por isso que é uma linha reta. Ok? Se a gente calcula a área de baixo desse gráfico, a gente vai ter informação do quê? Do deslocamento. Fazendo a área de baixo desse gráfico, a gente chega na equação de deslocamento, que é a segunda equação horário. Deslocamento é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais meio de AT ao quadrado. Ok? Além disso, se a gente pega essa equação do deslocamento e escreve em termos da posição, levando em conta que o deslocamento é a variação na posição final menos inicial, a gente cai numa outra equação que é igual, ok? Só que em termos da posição, que vai adicionar aqui posição igual a posição inicial, tem essa adição, mais aí o restante, velocidade inicial vezes tempo mais AT2 sobre 2. Essa equação muitas vezes também é decorada da seguinte forma: Deus vê tudo. Aí, olha só, diabo vê também, mais meio atrapalhado ou sorvetão. Eu tô falando isso porque tem muita gente que decora. Eu nunca decorei assim, mas tem gente que gosta. Isso é uma aula de revisão. Se você gosta, tá aqui a dica. E a outra equação, que é a de Torricelli, né? Olha só, aqui, perceba que ela é uma equação que não envolve o tempo. Ela é obtida como? Misturando as duas equações horárias. A gente cai nessa daqui, ok? Tem uma forma de decorar essa equação de baixo, assim como a primeira equação horária. Essa aqui de cima a gente vê como vi vovô atrás do toco. E essa daqui é... Aqui tem uma coisa que é feia, né? Porque essa velocidade é a velocidade final. Aí tem um que é vovô, alguma coisa com vovó, mais duas amigas dela. Também é uma outra forma de decorar a equação, muita gente gosta. Mas enfim, o que importa dessas equações é que elas são as equações utilizadas para descrever os movimentos que têm aceleração, os uniformemente variados. Quando é que você vai usar cada uma dessas equações? Depende. Ok? Na prática, os critérios são, se a questão não te passa nenhuma informação do tempo e não te pergunta sobre o tempo, você vai usar o de Torricelli, que é a única equação que não envolve o tempo. Certo? Se te pergunta alguma coisa do tempo, você vai usar uma das outras duas. Na prática, a regra é, se você tenta usar a equação e a equação não é a que você deveria usar, você vai faltar informação. Na prática, com o conjunto de informações que as questões passam, você, 90% das vezes, só vai conseguir usar uma equação. Então, na dúvida, se você não sabe qual que usa, tenta usar todas. Todas elas dizem respeito ao mesmo movimento, certo? Então, tenta usar todas. Se alguma, vocês vão ver que, né, dessas equações todas, algumas delas não vão dar resultado nenhum. Vai faltar informação. Em compensação, alguma equação vai te passar exatamente o que você está querendo. Então, na dúvida, usa todas. Alguma vai dar certo, ok? E é isso, né? No caso, esses dois movimentos, que são os movimentos retilíneos, né, que são cobrados no caso, tá aqui nesse quadro, todas as informações que vocês precisam saber sobre esse tipo de movimento. Vou até ficar aqui um tiquinho pro lado, pra vocês verem tudo tá aqui no quadro. Ok? Qualquer informação dos movimentos retilíneos, você consegue pegar a partir disso daqui. Tranquilo? Então, né, isso encerra esse quadro da revisão. O que falta agora a gente ver são os lançamentos, que são os movimentos obtidos por composições desses dois movimentos aqui. Ok? Então, vamos trocar o quadro e vamos começar a ver os lançamentos para matar a nossa revisão de cinemática dos assuntos mais relevantes para o Enem. Então vamos lá, vamos ver agora os lançamentos, que são composições dos movimentos retilíneos que a gente viu, né, MRU e MRUV, para a gente poder fechar essa revisão com as informações mais pertinentes que você precisa saber para o Enem no que diz respeito à cinemática. Então, vamos lá, quando a gente fala de lançamentos, primeiramente, o que a gente chama de lançamento? Lançamento é o movimento que é submetido somente à gravidade. Então, se algum corpo vai descrever um movimento, e a única aceleração que está atuando sobre ele é a da gravidade, a gente dá o nome desse movimento de lançamento, bem genérico. E aí a gente separa os lançamentos em três tipos, que são os lançamentos, né, que a gente chama de queda livre ou lançamento vertical, são sinônimos, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Como é que a gente pode entender cada um deles? Aqui eu fiz um desenho genérico, né, de um corpo com uma velocidade inicial que faz um certo ângulo com a horizontal. Ok? E aqui a gravidade para baixo, lembrando, gravidade sempre aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração constante. Ok? Então, vamos lá. As três classificações são: se esse θ é mais ou menos π sobre 2, ou seja, se a velocidade começa para cima ou para baixo, a gente dá o nome do movimento de queda livre, que é movimento só na vertical, ou também conhecido como lançamento vertical. Se o ângulo inicial θ ele é 0 ou π, ou seja, se o corpo começa andando para a direita ou para a esquerda, a gente dá o nome de lançamento horizontal. Sugestivo, porque a velocidade começa na horizontal.
E qualquer outra opção, né, se o ângulo θ for um ângulo genérico, que não seja esses aqui, a gente dá o nome de lançamento oblíquo, ok? Porque, enfim, é um lançamento genérico, ok? E percebam que como os lançamentos são movimentos que acontecem no plano, e é bem evidente isso, certo? Afinal de contas, quando a gente, né, vê um lançamento, olha só, o corpo ele não anda só para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Ele anda num plano. A não ser que a gente esteja analisando queda livre, que aí sim é só para cima e para baixo. Ok? Mas percebam, como a gravidade é para baixo, a gente vai analisar um movimento sempre num plano como um todo. Na vertical, o movimento é acelerado, mas na horizontal não tem aceleração. Então, ou seja, todo lançamento vai ser movimento acelerado, né? Ou seja, MRUV na vertical e MRU na horizontal. Ok? Então a gente sempre vai ter dois conjuntos de equações, um para horizontal e um para vertical. No caso, a convenção que a gente vai fazer, aqui que eu pelo menos vou colocar, eu sempre trato para cima como positivo e para baixo como negativo. Sempre. Essa é a minha convenção. Sugiro vocês adotarem, a chance de errar reduz. Então primeiro vamos começar com queda livre ou lançamento vertical, que é quando o corpo começa com o movimento na vertical. Né? Bom, percebam que se o corpo está na vertical, ele vai ter um movimento que vai estar só em linha reta, então é retilíneo, e é dado por uma aceleração constante da gravidade. Então é um MRUV. Um MRUV com uma aceleração específica, que é quanto? Menos, porque está para baixo, G, que é menos 10. Ou seja, basta você pegar as equações do MRUV, que a gente já viu, e trocar a aceleração por menos G, ou menos 10. Um adendo importante. Você tem que decorar essas duas equações? A resposta é não, pelo amor de Deus. Você tem que decorar, são as equações, tem que saber, no caso, as equações do MRUV. E aí, sabendo que a queda livre é um MRUV com aceleração da gravidade, você pega as equações que você já sabe e coloca a informação nova, que é a aceleração é menos G. Então não são equações novas. Pelo amor de Deus, não gaste espaço mental decorando coisas que são redundantes. Ok? E aí, a partir daqui, você responde, né, com essas equações qualquer tipo de questão sem nenhum tipo de problema. Ok? Dá para também colocar de Torricelli fazendo as mesmas alterações. Bom, vamos lá agora. E só um adendo. Esse deslocamento que surge é um deslocamento na vertical, ok? Então, se o corpo subiu, o deslocamento é positivo. Se o corpo desceu, ele é negativo. Porque lembrando, né, lembrando dessa convenção, beleza? Mas vamos lá. Segundo tipo de lançamento, lançamento horizontal. Tá aqui um esquema. Um corpo que você deu um tapa, começa andando horizontal, ele vai descrever uma metade de parábola. Os movimentos aqui realmente são parábolas, ok? Então percebam, tem um movimento na vertical e um movimento na horizontal. Como o movimento aqui se dá num plano, em duas direções, a gente tem dois conjuntos de equações. Um para a horizontal, um para a vertical. Como não tem aceleração na horizontal, só tem a gravidade que é para baixo, na horizontal a gente tem MRU, D igual a VT. Mas esse D é a distância na horizontal, ok? Por isso que eu coloquei dx, o deslocamento em x, na componente horizontal. E percebam, em y, eu peguei as equações do MRUV e coloquei as configurações desse problema. Que é o quê? A aceleração é da gravidade, então onde tinha aceleração eu coloquei menos g. E perceba, o lançamento horizontal ele não começa com velocidade na horizontal. Então, na vertical, qual que é a velocidade inicial? É zero. Então, é basicamente essas equações daqui, no caso da queda livre, colocando V0 igual a zero. A gente tem exatamente aquelas equações. Ok? Você tem que decorar essas equações daqui? Pelo amor de Deus, não. Você tem que saber as do MRU e do MRUV e saber olhar para o problema e colocar as informações nas suas equações. Não gaste espaço mental decorando redundância. Combinado? E o último tipo de movimento, com as informações que a gente tem que saber, são, no caso, os lançamentos oblíquos, parábolas bonitinhas, ok? Aqui no caso, velocidade inicial V0, formando um ângulo na horizontal, né, θ, aqui no caso. Como o movimento se dá num plano, equações na horizontal e equações na vertical. Na horizontal não tem aceleração é só para baixo, gravidade. Logo, D igual a VT. Só que no lugar de V, eu coloquei V0 cosseno de θ. Por quê? Porque olha só, a velocidade não forma um ângulo θ. A minha velocidade na horizontal é a componente horizontal. Então, ó, D é composição de vetor. Decomposição, tem que pegar o ângulo tem que pegar o vetor na vertical, né, a componente vertical, então é vetor vezes cosseno de θ. Então D igual a VT, só que na componente horizontal. E na componente vertical? Velocidade inicial, V0 seno de θ, né, pegando a componente vertical. E é um movimento com aceleração igual a menos G. Então essas aqui são as equações do MRUV, aqui só faltou um Y. Então essas aqui são as equações do MRUV com a velocidade inicial, que é V0 seno θ,
e com aceleração menos g. Pelo amor de Deus, mais uma vez, não decore essas equações. Você tem que saber do MRU e do MRUV. Percebam, na prática, esses três movimentos são MRU e MRUV estrategicamente, né, no caso, abordados. Tranquilo? E com isso, vou finalizando essa revisãozinha. Né? Nessa super revisão de cinemática, a gente passou pelos tópicos mais importantes, que é, no caso de cinemática, que é saber quais são as grandezas que caracterizam o movimento, qual é a relação entre elas nos gráficos, isso é importantíssimo, né, dos movimentos retilíneos, uniforme e uniformemente variados, e dos lançamentos. Com isso, vocês resolvem, né, as principais questões de tudo quanto é, enfim, anos diferentes do Enem, em particular desse ano que você vai fazer e também, né, vai arrasar para a gente se ver no ano que vem, já no seu ensino superior. Combinado então? Então é isso, minha gente. Né, vou encerrando a revisão por aqui. Muito obrigado por você que viu a revisão até o momento. Um abração para vocês e até a próxima.